Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando e lembrando sempre, a missão continua a mesma. Esse tem sido o nosso lema, isso tem sido algo que nós temos aí buscado resgatar para as nossas vidas, para a nossa igreja. Sabemos que o Senhor Jesus deixou a missão aos seus discípulos, os discípulos deixou essa missão à igreja primitiva. Se a gente for mais atrás, né, lá em Abraão, lá em Gênesis, em todo o processo, sabemos que o Senhor deixou uma missão para o teu povo. E quando nós olhamos para todo o decorrer da história, nós vamos ver o quanto Deus é bom. E no decorrer da história também, chegando no dia de hoje, vamos perceber que a missão não continuou, né? Que a missão não continuou, perdão, que a missão não mudou. A missão continua a mesma. Não houve alteração, não houve mudança. Muitas vezes, como igreja, temos, às vezes, podemos pensar assim, ficamos um pouco perdidos, querendo buscar qual é o propósito de Deus, qual é o desejo de Deus, e a gente vai perceber na situação, no atual momento que nós vivemos, mais do que nunca, entendemos que a missão continua a mesma. Entendemos quanto as pessoas estão precisando do Evangelho, o quanto as pessoas estão realmente cegas, achando que viemos do nada, de uma explosão, de algumas questões que muitas vezes eu digo e penso que não sei até que ponto vale a pena discutir. Vale muito mais a pena orar, vale muito mais a pena entender quem é o Senhor Jesus, né? O Senhor que age, que move, olhar para Deus, aquele que criou todas as coisas. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca uma questão simples, uma frase de repente meio que boba podemos pensar, mas algo que precisamos declarar todo dia. Deus criou todas as coisas. Tudo aquilo que surgiu não veio do nada, não veio simplesmente de qualquer tipo de situação, veio porque um Deus criador, amoroso, criou essas coisas e assim permitiu que nós possamos ter comunhão com Ele. É por isso, diante de todas as questões que tem levantado, de todas as questões de ideologia, todas as questões de teoria, precisamos mais do que nunca assumir a nossa fé, assumir realmente quem nós somos. Somos cristãos, somos sim aqui daqueles que creem num Deus real, verdadeiro e que age segundo a sua vontade e sua graça. E para isso, para essas questões, para essas afirmações, precisamos também colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós hoje estamos no nosso 8º dia. Olha que bênção, glória a Deus, parabéns para você que tem conseguido. De repente você começou no meio do caminho, você começou hoje, que maravilha, que Deus te abençoe. Com certeza vai ser um tempo muito poderoso na tua vida. De repente hoje é a primeira vez, inicie hoje, inicie amanhã, mas não perca tempo. Vamos juntos aí avançar em nome do Senhor Jesus. Sabemos que precisamos, né? E nesses primeiros 7 dias, nós falamos sobre isso, de olhar para as nossas vidas, de cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, cuidar realmente daquilo que o Senhor tem nos dado, principalmente para que possamos estar sensíveis a Ele, para que possamos estar realmente voltado para o seu querer e para a sua vontade, voltado para fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas, não segundo aquilo que eu quero. Muitas vezes nos complicamos, muitas vezes nos pegamos em determinadas situações, achamos tão complicado, achamos tão difícil, porque olhamos tudo para a nossa ótica. E não, precisamos olhar para a ótica de Deus. Primeiro, porque a obra é dele, a missão é dele e nós somos os seus instrumentos. E mesmo sabendo que a obra é dele, é ele que vai fazer, a missão é dele, ele que vai nos direcionar, nós enfrentaremos situações. Nós enfrentaremos situações. E é interessante a gente ver no texto de hoje, automaticamente hoje os irmãos já sabem, é o capítulo 8 de João, do Evangelho de João, nós vamos perceber que a mudança que há, né, do capítulo 1 até o capítulo 7, essa mudança que há do 7 para o 8. Até então, Jesus estão ali com eles, né, anunciando. No capítulo 7 ainda há uma dúvida, será que é ele, será que não é? Qual que é toda aquela situação? Só que quando nós vemos, a partir do capítulo 8, nós vemos que começa a existir um embate. Nós vemos que começa o tom, o teor, né, das conversas com Jesus começam realmente a mudar.
Eles começam a situação de colocar Jesus à prova. É interessante que nós estamos ministrando, né, no domingo, tanto pela manhã à noite na nossa igreja, a gente está falando sobre Gálatas. E Paulo vai dizer dessas questões também que os Gálatas estavam enfrentando, de pessoas infiltradas. Paulo vai dizer isso, que enquanto ele esteve em Jerusalém, alguns se infiltraram para tentar contradizer o evangelho, para tentar distorcer alguma coisa, mas ele falou: eu não permiti, eu permaneci firme. Vai dizer do embate, no capítulo 2, do embate que ele teve com Pedro, de algumas situações que Pedro viveu, mas isso a gente vê no domingo. Mas nós percebemos que aqui já inicia porque eles trazem uma mulher que foi pega em adultério para Jesus julgá-la. Eles trazem como essa ideia. A ideia é que Jesus pudesse julgá-la. Olha, Senhor, pegamos essa mulher em adultério, assim assado, a lei diz isso, a lei diz aquilo outro, assim que nós temos vivido. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz que nós precisamos fazer? Percebe? Eles já colocam Jesus numa situação, e Jesus, nós sabemos, Jesus responde: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto vai dizer, né, no versículo 10, então, versículo 10 não, o 9 vai dizer: os que ouviram foram saindo um de cada vez, e começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. O único que poderia julgar, o único que poderia apedrejar aquela mulher havia ficado, que foi Jesus. Jesus sim poderia julgá-la, Jesus sim poderia apedrejá-la. Mas olha o que ele diz, né? Então, versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, disse ela. Ninguém. Todos aqueles que não tinham condições de julgar foram embora. O único que tinha ficou foi Jesus. E o que Jesus então diz aqui, né? Ninguém, Senhor, disse ela, versículo 11. Declarou Jesus: eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não a condenou, Jesus não a julgou, pelo contrário, Jesus a perdoou. E é o mesmo fato que acontece com as nossas vidas, é o mesmo fato que precisa acontecer com as nossas vidas. Ter um olhar de compaixão e graça, ter um olhar de misericórdia, ter um olhar de realmente entender que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar. Mas sabemos que, através disso, os embates com Jesus continuam, as situações com Jesus continuam, as pessoas começam a se levantar contra ele, as pessoas começam a questionar, né, a sua palavra, começam a questionar tudo aquilo que ele está dizendo. E percebemos, se você lê esse capítulo 8, tentando fazer a imagem, né, tentando fazer as cenas na sua cabeça, você vai perceber como que as situações, né, estavam ali, se colocando no lugar de Jesus, os questionamentos que vinham, as situações que vinham, tudo aquilo. Nós vemos que o que muitas vezes acontece com as nossas vidas, das situações que nós vivemos, dos problemas que vivemos, dos conflitos que vivemos. Claro que Jesus não viveu nenhum conflito, mas hoje nós vivemos, pelo menos nesse texto não relata de conflito, relata muito mais o embate, mas nós também vivemos conflitos, nós também vivemos muitas vezes embates internos entre nós, de situações que nós vivemos, situações que a gente não sabe qual caminho seguir. Mas quando nós chegamos no versículo 28, Jesus diz assim: então Jesus lhe disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Percebe? A obra que temos que fazer, aquilo que temos que falar, é o Senhor que vai agir. Mas claro, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou num contexto de igreja, e ali somos um corpo, declaramos que somos um corpo, e que juntos iremos batalhar. E é por isso que juntos temos realmente buscado, orado, jejuado, para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Senhor possa nos guiar. Porque aonde o Senhor nos enviar, com certeza, irmãos, podemos realmente nos encher de coragem e ousadia e ir. Mas nós nos enchemos de ousadia, nós nos enchemos de coragem, não por aquilo que nós sabemos fazer, mas por quem está conosco. Eu não vou, não, vou lá porque eu sei fazer isso, aquilo, outro, sei evangelizar, sei falar. Não, não é essa. A minha força, a minha coragem não está nisso. A minha força, a minha coragem, a minha ousadia é saber quem está comigo. É quem está comigo. E é isso que Jesus está dizendo: olha, realmente eu sou. E que nada faço de mim mesmo. De quem que ele fazia? Ele continuou: mas falo exatamente o que o Pai me ensinou.
E essa precisa ser a nossa função como igreja. De fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, de fazer aquilo que o Senhor nos manda, de falar aquilo que o Senhor fala. E é por isso que precisamos nos mergulhar na palavra. Por isso que todos os dias no nosso desafio eu tenho colocado uma palavra, incentivado você a buscar em Deus o que Deus pode falar contigo nesse capítulo também. Nos nossos cultos, tanto pela manhã à noite, temos a mente pedido ao Senhor para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos mostre, para que não venhamos trocar o Evangelho, sabendo que só existe um Evangelho, precisamos parar e pensar a vida que tenho vivido. Qual é a vida que temos vivido? A vida que agora vivo. Que vida é essa? Qual é quando as pessoas olham para mim e veem que estilo de vida eu tenho vivido? Será que muitas vezes não tenho tentado abandonar essa vida que o Senhor pagou um alto preço? Então precisamos viver essa vida para que as pessoas possam ver. E quando falar, quando nós pararmos para falar com essas pessoas, quando nós pararmos para orarmos, fazermos qualquer tipo de perguntas, elas possam ver algo além. Que elas possam ouvir algo além. Estranho falar ouvir algo além, né? Mas ouvir realmente a voz do Senhor. Ouvir o Senhor falando através de nós. Falando, olha rapaz, eu não sei porquê, mas algo falou no meu coração. Porque não é as nossas palavras. Não são as nossas palavras, não são os nossos ensinamentos, mas são os ensinamentos do Senhor. O versículo de 29, repetindo aqui, diz: aquele que me enviou. Olha que palavra, irmãos. Olha realmente se isso não consola o nosso coração, não conforta o nosso coração, se isso não nos dá força. Diz: aquele que me enviou está comigo. Deus não falou, ó, vai lá e faz. Não, o Senhor é como se o Senhor dissesse assim: vamos, eu preciso fazer uma obra naquele lugar. Vão comigo? É mais ou menos isso. Não é o que o Senhor nos manda aí e fala, olha, vai lá e depois eu vejo. Não! É como se eu dizendo, olha, vamos, eu vou fazer uma obra e você vai me auxiliar ali. Ele não me deixou sozinho. Naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, irmão, nós não ficaremos sozinhos. O Senhor será. Pode vir todas essas situações aqui do capítulo 8. Pode vir os embates, pode vir as lutas, pode vir a perseguição, as pessoas podem querer nos apedrejar, as pessoas podem querer. Podem. Mas uma coisa nós já temos, o Senhor com as nossas vidas. E a própria Escritura vai dizer, o Senhor dizendo, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Jesus termina então, pois sempre faço o que lhe agrada. E é nisso que nós precisamos nos firmar, é nisso que nós precisamos estar. Convido você, leia todo esse capítulo, leia ele com calma, com tranquilidade, e veja aquilo que o Senhor está dizendo. O versículo 59 diz, então eles apanharam pedra para apedrejar Jesus. Mas Jesus escondeu e saiu do templo. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor estava com ele. Jesus não estava sozinho. Esse tem algo que eu posso garantir. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você já aceitou Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, tenha plena convicção, você não está sozinho. O Senhor está contigo. E é com esse Deus, é com esse Senhor ao nosso lado, com esse Redentor, com esse El Shaddai, Todo-Poderoso que está conosco, nós iremos às ruas e falaremos que Jesus é a solução. Iremos para a rua e levaremos a transformação, que é Jesus, para que realmente ele possa mudar nosso bairro, para que realmente ele possa ali impactar aquelas pessoas com o poder dele e com a graça. E que nós, eu e você, que toda a IEB, possamos ser simplesmente um instrumento do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por mais esse dia. Hoje nós já estamos, Senhor, no nosso 8º dia. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue agindo, movendo, trazendo, ó Pai, da Tua graça, trazendo, ó Deus querido, da Tua glória e do Teu poder sobre nós. Nos ajude, Pai, nos ajude a realmente a entender algumas verdades, a entender que a obra, ó Pai, que queremos executar não é nossa, é do Senhor. Que na realidade a obra que queremos executar, nós só seremos, ó Pai, ali os Teus auxiliares, quem faz tudo é o Senhor, quem move todas as coisas é o Senhor, é o poder do Teu Evangelho que muda toda e qualquer situação, ó Pai. Então, Pai, ser com os meus irmãos, ser comigo, nos dá força, nos dá graça. Sabemos sim, ó Pai, que iremos enfrentar lutas e de repente muitos meus irmãos já estão enfrentando.
já estão enfrentando embates, já estão enfrentando, ó Pai, muitas acusações, enfrentando muitas situações, ó Pai, diante da fé que eles têm exercido, mas que nesse instante, ó Pai, eles possam entender que eles não estão sozinhos, porque o Senhor está com eles, e que juntos, ó Pai, em meio às lutas, em meio às dificuldades, avançaremos, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor já nos garantiu a vitória. Sabemos, ó Pai, que aqueles que estão em Ti são mais do que vencedores. Nós estamos em Ti, sabemos, ó Pai, que seremos vencedores. Por isso, ó Pai, como igreja, queremos avançar. Como igreja, ó Pai, queremos ir para a rua. Como igreja, ó Pai, queremos olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, com olhar de graça, entendendo que o Teu amor também foi derramado, que a cruz do Calvário serviu também para eles, que a ressurreição ali ao terceiro dia também, meu Pai, serviu para dar vida, serve também para dar vida a essas pessoas que hoje estão, ó Pai, muitas vezes sem esperança, muitas vivendo um mundo tão difícil, tão complicado. Mas, ó Pai, que através do Teu poder, através da Tua graça, eles possam ter nova vida. Então, ó Pai, sê conosco, sê com aqueles que iremos abordar, sê, ó Pai, com a vida de cada um e que possamos, ó Pai, ter um impacto sobrenatural do Teu poder e da Tua graça sobre as nossas vidas. É que eu oro, grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente e que Deus continue agindo na tua vida. Beijo no teu coração, fique com Deus.